Bom, é claro que esse dia ia chegar. O dia em que eu ia falar de Marcel Proust. O dia em que eu ia falar do livro ao qual eu dedico a minha vida por 20 anos. O livro sobre o qual eu fiz a minha monografia de graduação, sobre o qual eu fiz o meu mestrado, a respeito do qual eu faço o meu doutorado e também pretendo fazer o meu pós-doutorado a respeito dele. Eu conheci Marcel Proust ainda na adolescência. Eu tinha cerca de 17, 18 anos e fui arrebatado por uma linguagem que me apreendia de tal forma que quando eu fui chegando no último volume, quando eu fui chegando perto de ler o último volume, eu senti uma grande saudade já do livro. Eu não queria terminar, eu não queria que aquele rito de passagem acabasse, eu não queria que aquela experiência mágica, né, que o Roland Barthes chama de mistagogia, ou seja, uma transformação humana, acabasse. Hoje, quando eu olho para alguém que não leu Proust, eu sinto uma profunda inveja, porque eu gostaria de não ter lido e ler pela primeira vez. Mas eu me consolo depois com Álvaro Lins, num livro chamado A Técnica do Romance em Marcel Proust, onde ele diz que a leitura completa de A la Recherche du Temps Perdu só se dá na segunda leitura, não na primeira. É preciso ler duas vezes para que se apreenda a engenharia do livro. Mas a emoção que ele causa, o choque que ele causa, o impacto se dá já na primeira leitura. Não por acaso eu vim fazer a leitura de um pequeno trecho de A la Recherche du Temps Perdu, Em Busca do Tempo Perdido, aqui na Biblioteca Nacional, e não com o mar ao fundo, mas sim com o mar de livros ao fundo, porque este livro é, de certa maneira, uma homenagem a todos os livros do mundo, a todos os leitores do mundo, a tudo que é linguagem no mundo. Mais do que inventar uma realidade, mais do que nos jogar um mundo complexo de 227 personagens, Marcel Proust nos oferece nas 3.000 páginas de seu romance uma experiência modificadora de vida. Ninguém é o mesmo depois de ler Em Busca do Tempo Perdido. Mário Quintana, um dos seus tradutores, diz que a vida se divide em duas etapas, antes e depois de Proust, sendo que a segunda etapa é bem mais interessante que a primeira, e completa: é como ver o mundo pela primeira vez. O espanto que causa é semelhante a ver o mundo. É como se aquela frase do Fernando Pessoa, belíssima, ter o pasmo essencial que teria uma criança que, se ao nascer, reparasse que nascera deveras. Esse vídeo é mais que um vídeo com intenção de divulgar literatura, de chamar as pessoas para a leitura. É uma homenagem que se estenderá por 7 capítulos, serão 7 trechos, àquele que delineou a minha maneira de ser e de viver, porque eu não consigo viver, ser, existir sem querer, desejar o sumo do sumo das coisas, a profundidade máxima, o entendimento máximo do ser humano, por mais complexo que ele seja, por mais capaz que ele seja de fazer bondades e maldades, por mais capaz que ele seja de ser frio e cruel e outrora doce e meigo, ou outrora mal e depois bom. Enfim,
vamos a quem interessa, vamos a Marcel Proust. Eu vou ler 2 trechos do primeiro romance, No Caminho de Sono, um em que ele fala sobre a verdade que está por trás das pessoas. O que é a verdadeira verdade? A verdade está na essência das pessoas. Um gesto, um ato desmedido ou um ato ensaiado não revela uma essência, revela uma representação. A essência é aquilo que guarda o de mais valioso em nós, porque é a nossa verdade, sendo ela terrível ou bonita. Ele era muito fã do narrador, cujo nome é Marcelo, mas que só é pronunciado 3 vezes no livro de 3.000 páginas. Ele era muito dedicado, muito apreciador de um escritor chamado Bergson, e ele se espanta quando encontra o Bergson pela primeira vez, porque em nada aquele homem se parecia com o autor dos livros com os quais ele se encantava. Em nada ele parecia ser aquela figura da qual emanava tanta linguagem, e que depois ele acabou vendo que era bala de festim. Os livros dele não eram tão bons assim quanto ele pensava. Essa é uma das mágicas do livro. O passado, embora a gente ingenuamente pense que não muda, embora a gente pense que o passado é irretratável, o passado muda quando mudamos. Mas para mudarmos é necessário esforço e principalmente aquilo que Marcelo, o narrador, tem de mais precioso, embora pareça ser um snob, ele é o mais humilde dos homens, porque está sempre disposto a aprender. Um dia, encontrando eu um livro de Bergson a propósito de uma velha criada, um gracejo que a magnífica e solene linguagem do escritor ainda tornava mais irônico, mas que era o mesmo que eu muitas vezes fizera à minha avó, falando de Françoise, e de outra vez em que vi que ele não julgava indigna de figurar em um desses espelhos da verdade que eram seus livros. Uma observação análoga à que eu tinha feito sobre nosso amigo Sr. Legrandin, observações sobre Françoise e o Sr. Legrandin, que eram, por certo, daquelas que eu mais deliberadamente teria sacrificado a Bergson, convencido de que ele as achara e as acharia insignificantes. Pareceu-me que chegavam até a coincidir em certos pontos, e chorei. Chorei de alegria e confiança sobre as páginas do escritor, como nos braços de um pai reencontrado.